Shalom, graça e paz. Hoje, quinta-feira, é a reunião da família e eu vou intercalar sobre família e vida sentimental. Família e vida sentimental. Hoje é sobre vida sentimental. Lembra que eu já disse para vocês que eu estudo hebraico. Então eu vou pegar partes em relação ao que Deus dizia aos judeus em relação do casamento, o que Deus pensa. Então, vou trazer muita coisa do Antigo Testamento, porque Deus escolheu os judeus como a raça eleita, os prediletos a Ele. Então, o que Deus pensava, Ele continua pensando. Então, Deus falou com os judeus através de Moisés, e Moisés deu 613 leis para eles seguirem. O único que veio seguir, revogar esta lei, é Jesus, Yeshua, o nome dele em hebraico. Ele cumpriu todas as 613 leis. Não existe um judeu que consiga cumprir toda essa lei. Então, vamos ver o que Deus pensa a respeito do casamento, porque Deus, o plano dele é constituir uma família. Que a cópia do Jardim do Éden esteja numa família. Crescei-vos e multiplicai-vos. Para o homem se unir a uma mulher. O homem que acha uma esposa idônea, segundo o temor que ela tem do Senhor, esse homem acha a benignidade, a benevolência de Deus. Vou estar lendo tudo isso. Então, Deus tem sim uma pessoa correta para cada um de nós. Quando nós ouvimos o que Deus tem escrito para nós no livro da vida, Ele nos conduz à pessoa correta. Quando nós não ouvimos, como nós somos disfuncionais e egóicos, nós vamos atrair mais do mesmo, lei da semelhança. Enquanto nós não estamos ouvindo a Deus, nós vamos atrair pessoas tóxicas porque nós estamos fora do preceito de Deus. Por isso, os relacionamentos tóxicos. Então, quando Deus diz que o que Deus une, o homem não separa, é porque eu estou andando nos preceitos de Deus e esta pessoa também está andando nos preceitos de Deus. Então, Deus une, aí nenhum homem separa. Quando eu tenho um relacionamento egóico pelo sexo, pelo corpo, por interesse financeiro, pelo que essa pessoa pode me proporcionar, esse relacionamento é tóxico em ambas das partes. Então vamos ver o que Deus fala a respeito de relacionamentos tóxicos. Lembrando que Deus, ele sempre espera mais do homem. O homem é o cabeça. Então, ele vai dizer sobre um homem que casou com uma mulher tóxica. Como que é esta mulher tóxica? Que são a chave de cadeia, as tolas que os homens estão casados. E como que Deus, ele preserva quem é a mulher de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes o homem, ele está acostumado com a toxicidade, ele vai casar com uma mulher tóxica, porque ele não está ouvindo a Deus. E a mulher, ela é tóxica, porque ela também não está ouvindo a Deus, ela vai ter um homem tóxico. Por isso que muitos estão se divorciando, se separando, porque ele não tem o preceito de Deus. Vai ser grande, vai ser várias partes bíblicas, mas depois eu vou estar explicando e dando um exemplo meu para vocês conseguirem entender, um exemplo na minha vida sentimental. Vamos lá? Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Provérbios 18:22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. Marcos 10:9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. 1 Coríntios 13:4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o óleo perfeito. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deuteronômio 24, 1, 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio ou divórcio, e lhe a dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der a sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominável perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mateus 19, 8, 9. Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de uma mulher por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Grande, hein, gente? Bastante coisa. Então, vamos lá. Viu que amor é puro, ele aguenta, ele suporta, desde que as duas pessoas estejam em conformidade com Deus. Tem aceitado Jesus, tem o Espírito Santo para ele guiar este casamento. Agora, as pessoas não estão nesse preceito. A mulher, ela é tola, ela é chata, ela é briguenta, ela agarrou esse homem por magia, por amarração, que não foi o destino desse homem. O casamento vai ser totalmente tóxico. O homem que tem ela por posse, por obrigação, não é minha, não vai ficar com mais ninguém. Ele amarrou o destino dessa mulher. Ela consegue até se desvencilhar, mas aí ele vai e mata. Ele se coloca como Deus supremo. Essa mulher tóxica, ela se coloca como Deus supremo na vida dele. Não é Deus que uniu, entendeu? Então existem mulheres muito chatas, muito tolas. Salomão fala muito sobre essas mulheres. Eu vou fazer um vídeo referente a isso. Depois, Salomão, ele teve 1000 mulheres, sendo 300 esposas e 700 concubinas, e foi infeliz. E foi o homem mais rico e o homem mais sábio. Então, não existe a pessoa perfeita, existe a pessoa amenizada, que Deus vê que tem compatibilidades na fé e emocionalmente, e ele vai colocando essa família em ordem, porque o amor tudo suporta, porque primeiro o casal tem o amor em Deus para depois se amar e depois
são os filhos e depois os parentes, o pai, a mãe e irmãos que ficaram para trás. Então existe uma ordem hierárquica: amar a Deus sobre todas as coisas, o homem amar a esposa, depois os filhos e depois os parentes. Amém? Só que a mulher, ela não tem obrigação de amar o marido. Eu vou falar isso numa próxima vez. Ela tem obrigação dela ser submissa ao marido. Mas também não é capacho, porque a mulher, ela é auxiliadora. Então, se o homem ele é tóxico, ele vai ouvir isso e vai obrigar que ela seja usurpada por ele o tempo todo. Por isso que eles precisam de um casamento mediante a presença de Deus. Por isso que o casamento tem que ser apresentado no altar. Imagina esses casamentos que se uniram, ou cada um mora na própria casa, que não tem a bênção de Deus, que não tem nem a parte escrita que essa mulher e esse homem são um do outro. Então, todo casamento que não tem a presença de Deus no altar é tóxico. Eles estão em pecado, porque Deus não abençoou. E ainda, se uma mulher casa com um homem tóxico, assim mesmo Deus não se agrada desse casamento. Assim como ele não se agrada de uma mulher tola, um homem de Deus, ele não se agrada de uma mulher de Deus que errou por carência e está com um homem tóxico, que usurpa ela sexualmente, monetariamente, patrimonialmente. Ele faz ela não ter conhecimento para ele ficar sobre as garras, sobre o cativeiro dele. Ele está se colocando em lugar de Deus. Deus prefere a carta do divórcio. Ou o homem que está com essa tola, que ela oprime, que ela faz gestalt, que ela inverte todos os valores, que ela separa ele da família, que é tudo proposital. E ainda, lembra Freud do vídeo que eu fiz ontem? Quem não assistiu, assiste. Eu vou deixar no final aqui o link sobre esse vídeo que eu coloquei sobre a terapia, explicando Freud, e vou colocar um outro vídeo sobre explicando a parte narcísica, tá bom? Para vocês entenderem o relacionamento tóxico. E essa mulher faz tudo com intuição de Satanás. Todo homem, toda mulher tóxicos, eles estão sendo marionete de Satanás. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, eles estão sendo guiados por Deus. Por isso que o casamento ninguém separa, porque foi Deus que uniu. Amém? Bom, vou dar um exemplo, como eu já tinha prometido em outro vídeo, só que eu não posso falar o santo, né? Porque eu vou estar falando um relato meu em relação a uma pessoa muito pública, é um cantor. Eu não posso falar nada de música, nada de álbuns que ele fez para... Se eu fosse uma usurpadora, há 5 anos, há 4, 3 anos atrás, eu já teria jogado na internet, eu estaria com muitos seguidores. Mas eu vou estar envolvendo outras pessoas públicas. E isso não é do meu feitio, nem de Deus. Deus, ele coloca eu, como uma serva de Deus, na mão de pessoas que ele sabe que vai dar certo esse relacionamento. Só que ele errou, ele saiu, lembra, pecou? Ele saiu do propósito de Deus. E agora ele sofre no casamento, eu já sofri com isso, sabe quando você ainda tem aflição, tem dó, tem pena, e fala, eu não posso fazer nada. Eu já entreguei essa situação muito nas mãos de Deus. Eu já fiz voto no altar para entregar essa situação. E a pior situação é da pessoa viver no si. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse com ela? Como que eu estaria? Eu acredito que Deus me colocou na vida dessa pessoa, porque se ele tivesse
aceitado, apesar que ele tem a religião dele, a Jesus, e eu falando do jeito que estou falando, muitas almas seriam ganhas, muitas mulheres não estariam sofrendo mais. Mas ele vive sofrendo. Hoje ele é casado com uma outra mulher, pensando em mim. Eu fui antes dessa mulher. O que aconteceu? A gente estava no meio da pandemia, foi em 2019, e eu não tinha muito o que fazer. E eu vi que esse cantor, ele estava tentando ajudar, mas estava meio perdido. E algumas coisas eu já sabia. E eu enviei um direct para ele. Faz isso, 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 isso. E ele viu. Ele começou a acatar o que eu orientava ele. E comecei a orientar ele em lives, que ele começou com todos, fazendo lives, né, para entretenimento. E ele se encantou comigo, de alguma forma. Não vou falar mais a respeito, ele estava sozinho no momento. E ele pediu para um mentor dele, que foi o que levantou a carreira dele, conversar, né, através de lives, e me instruir, que ele realmente estava interessado, porque eu não acreditava que ele estava interessado em mim. Apesar de muitas músicas ele cantar, ele enviar para mim, eu não acreditava. Eu acreditei nesse mentor. Nesse meio tempo, Deus foi me abençoando com esse mentor, com o meu trabalho. Então, ele abriu as portas na parte profissional com esse mentor dele. E, de repente, ele se envolveu com um rabo de saia. E, quando eu descobri, nós não nos conhecíamos pessoalmente, era só online, eu contei para o mentor dele. Esse mentor, ele se decepcionou e, resumindo, ele viu que ele traiu a confiança desse mentor e a minha confiança, de eu começar a estar acreditando que ele estava interessado em mim. Com isso, o que aconteceu? Eu honrei o mentor dele, eu continuei seguindo o mentor dele, nós dois nos sentimos traídos. E ele começou a cada vez mais me bombardear com músicas. Aí ele acabou namorando, noivando e casando com essa mulher, mas tudo em sigilo. Ele não fez, não mostrou em redes sociais casamento, já tem um filho com ela, e ele calou esse casamento. Só que eu virei o que? A musa das canções dele. Não é, gente, pelo amor de Deus, não acho o Alexandre Pires porque ele é a musa das minhas canções. Não, não é, tá? Eu com isso fiquei muito próximo ao mentor dele. O mentor dele também se magoou tanto, muito. E eu fui seguindo a minha vida pautada com esse mentor e eles se distanciaram. Foram envolvidas outras pessoas, né, nessa situação. E ele, com o ego ferido, ele acabou fazendo um álbum. Não posso dizer também o nome do álbum, só que ele fez todas as músicas exatamente a história, que ele amou uma pessoa, músicas foram feitas, foram compostas em relação à nossa situação, clipes foram feitos em relação a essa situação, que ele contava exatamente, eu não posso falar muita coisa, ele usava PNL, ele olhava para trás, as roupas, o local que ele estava, exatamente a música. Então foram muitas, muitas, muitas músicas. Só que assim, o nosso cérebro, isso é neurociência, neuropsicanálise, neuropsicologia. O nosso cérebro, ele filtra
palavras. Só que música, ele não filtra, ele passa direto. Então, por isso que muitas pessoas, elas se convertem com os louvores. Elas, às vezes, nem lembram a pregação, mas elas lembram a música. Por isso que tem tomar muito cuidado energeticamente com músicas que estão no mundo, que te deprimem. Deus já levou cantoras que estavam fazendo as mulheres traírem os homens. Ela era gospel. Na infância, ela foi cantar música secular e Deus levou. Porque a música, ela tem uma forte domínio cerebral pelas pessoas. Então, tome muito cuidado. Você pode ver, você escuta louvores que... Lembra da tabela? Da medição dos hertz, por sentimentos? Músicas deprês te abaixam 20, 50, 175 Hz, 150. Músicas com louvores te ilumina, você chega a 500, 750, 1000 Hz. Por isso que as músicas com louvores te exaltam e as músicas com deprê te força abaixam. E ele também, ele acabou se auto-hipnotizando com as músicas, então ele tinha sofrência, o arrependimento, ele me enviou muitas músicas em relação ao perdão. Cheguei a ver ele fazer vídeos alterados com bebida, porque ele perdeu a confiança de 2 pessoas, a minha e a do mentor. E eu via que a esposa dele era tola. Ela atacava as fãs dele, uma hora idiotice, infantil no último, porque as fãs já estavam antes dela, né? Então ele deve ter se arrependido muito. O LP, o álbum, né? Não existe mais LP. O álbum foi exatamente toda a história. Toda a história. Eu não posso nem falar o nome do álbum. Eu tenho vontade, mas não posso. E a semana passada ele ainda me alfinetou. Imagina, mulheres, você está casada com um homem fisicamente, que ele te supre, que vocês estão até construindo uma família fake, porque ele pensa na anterior e canta, canta, canta. E ele sabe que o que ele envia energeticamente nas músicas, tudo que você intenciona junto com outras pessoas, atrapalha a vida da outra pessoa. Jesus disse que se 1 ou 2 pessoas estivessem ali falando do nome dele, coisa que acontece, ele estaria no meio. E se essa pessoa intenciona com 5 milhões, 3 milhões de pessoas cantando aquela música, vibrando naquela sintonia, e ele intencionando aquela pessoa, ele sabe, ele faz proposital que essa pessoa sinta. Então, quando eu sinto muito ele pensando em mim, é sempre culpa, vergonha, tristeza, que são os hertz baixos, ele ou ele está cantando uma música, ou ele está na fossa bebendo, ou ele está me alfinetando pelo feed do Instagram dele, porque eu não olho mais o stories. Semana passada ele fez uma coisa que eu falei, eu não acredito. E assim, todos os shows que ele faz, que ele publica no Instagram dele, ele pega sempre os trechos de música no feed, que ele se arrependeu e gostaria que eu voltasse. Sempre nesses refrões. Então, ele tá mal casado. Ele tá casado com uma tola. Porque eu não aceitei, o mentor dele não aceitou.
Ele sabe que ele desviou, que Deus gostaria que nós estivéssemos juntos. Mas por um erro, de um pecado, ele está mal casado. Mal casado. E essa mulher, ela também não deve estar feliz. Infelizmente, já colocaram uma criança no mundo. E eu já mandei mensagem, já disse que eu abençoava ele, que ele estaria bem no casamento dele. Eu, como cristã, segui a minha vida. Deus vai dar uma outra. Quando uma pessoa vai embora, não aceita, Deus coloca a outra no lugar. Só que ele anda para frente olhando para trás. O que ele fez a semana passada, eu falei, eu não acredito. Não acredito no que ele fez no feed dele. Mais declaração. Já pensou? Você tá com um cara que ele fica se declarando para outra, gente. Ele não tem limite. Ele não tem limite, gente. Ele não tem. O ego está tão ferido, que ele canta intencionando para mim. Ele faz os feeds no Instagram dele intencionando para mim. Ele fez clipe, ele fez álbum intencionando. Ele ainda espera que eu volte para ele. Coisa que nem começou um relacionamento. Havia sentimentos, mas é o que? Ele sente a falta do que eu instruía ele profissionalmente, a falta do que eu instruía ele com os filhos que ele já tinha, a falta do que eu represento de Deus na vida dele. E a música que ele enviou no feed era justamente isso, que ele está vazio e que ele precisa do amor novamente. Sabe quando aquilo, porque bate um sentimento, sabe, você vê aquela alma sofrendo, fala, meu, como tá aquele casamento, ainda colocou uma criança no mundo, vê que o cara não é feliz, sabe, é uma dor que você sente e que ele continua, ele não para, ele continua intencionando que ele gostaria de ter vivido o que ele não viveu, sabe? Cansei dessa. Se ela fizer assim, eu largo essa e vou para ela. Eu quero retomar o que eu errei no passado. Eu quero quantas músicas de perdão, quantas. Ele fez até música de perdão na casa dele, casado, cantando a capela que fala com outras pessoas tocando e com sinais de PNL. Ele se auto-hipnotizou de minha mãe fala, você virou musa das canções dele, ele vive na fossa pensando em você para ter mais músicas. E ela fala que artista é assim. Então ele não desvincula de mim. E isso, de alguma forma, acaba retardando uma felicidade minha, sentimental. Imagina ele cantando uma música num show de não sei quantas pessoas tem e pensando em mim. O que vem de vibração para mim, mas que foi um erro que ele cometeu e que ele ainda quer refazer esse erro. E quando eu penso assim, falo, ele parou, ótimo, oro por ele, eu já escrevi, eu já falo, eu estou orando por você, segue a sua vida. Eu já escrevi no direct dele, eu já dei recados em vídeo, ele toda hora tá entrando no meu Instagram. Como que um casamento desse vai ser feliz?
Pensou seu marido ficar cantando a ex o tempo todo? A mulher sabe que ela vive com ele, mas o coração dele, o amor dele está em outra. Deve ser muito triste. Eu sinto o vazio dele e ainda me coloco no lugar dessa mulher. Como deve ser desesperador. Outra situação também, meu primeiro namorado de escola, ele pediu, depois de anos que a gente se viu, ele falou para eu ficar com ele. O pai dele estava junto quando ele fez esse pedido, mas eu neguei, porque ele estava com um casamento marcado há um mês com uma moça no altar. Eu me sacrifiquei porque eu me coloquei no lugar daquela moça. Eu não queria esse peso nas costas. Já pensou? Quando uma mulher, meninas, quando um homem faz uma mulher sofrer, ele nunca mais vai ter uma felicidade com o atual. E vai ter problemas financeiros. Deus é justo. Por isso que eu falo, o que é o pecado? Eu transgredi o que Deus tinha para mim. E o mentor dele ainda disse, você falou em rede nacional, no YouTube, chorando. Ele não conseguiu terminar o curso. E ainda um amigo dele terminou o curso. Não, é uma pessoa muito conhecida também. Ele mandou o recado. Ele falou, você jogou no lixo o presente que Deus te deu. Por uma aventura que estava perto dele. Aí ele foi obrigado. Não tem tu, vai tu mesmo. E passa 5, 4, 3, daqui a pouco vai dar, acho que já deu 6 anos, vai dar 6 anos já, olhando para trás, por um amor que ele não viveu, que ele literalmente me canta. Imagino, e eu sinto a tristeza. Então, esse é um casamento que Deus não uniu. E o que eu faço? Eu oro por eles. Meu dever é orar para Deus abençoar, porque tem uma criança nova no meio. E quando eu vejo o que ele faz, eu falo, eu não acredito que ele ainda não desligou. Era uma música muito sofredora, dizendo que ele estava vazio e que só sabia o que era o amor com quem ele viveu. E que nós não chegamos a nos conhecer pessoalmente, era só pelas redes sociais, porque a gente está no meio da pandemia. Então, a pior coisa é o que a pessoa não viveu, porque o que ela vive, ela já está cheia, já está um relacionamento morno, apático, de aparências. E quanto tem isso por aí? Então, como os homens, eles casam muito com a tola, isso é muito normal, eu já ouvi dentro de psiquiatras falando isso, que o homem é muito normal ele errar, que ele deixa a certa para trás, isso é mais comum do que acontece, do que posso imaginar, eles vivem no passado. E principalmente se essa ex é de Deus, ele não vai ter os atributos da benevolência que quem acha uma mulher que é de Deus, acha a benevolência de Deus. Então ele não, o vazio dele é de Deus não estar mais com ele. Porque a mulher de Deus, ela santifica o marido no ato sexual. Se ele não é de Deus. Imagina ele estar casado com uma tola, que não preenche, que de repente, que ela não ajuda profissionalmente como eu ajudava,
que ela não tem as palavras de Deus, que ela é uma tola, ela vive como as mulheres normais, fúteis, brigava com as fãs. E um dia eu falei, escrevi para ele, ninguém mandou você trocar o certo pelo incerto, e você foi alertado pelo seu mentor. Agora arque com as consequências da mulher que você está casado. Mas a alma dele ainda clama pelo erro que ele cometeu. Ele continua me enviando canções de amor. Olha como deve ser triste. Isso estou dando exemplo amplo. Imagina casos isolados. Por isso que tem homens que falam, ela é minha, não vai ficar com mais ninguém. É possessividade. Homens que ainda são apaixonados por uma mulher de infância. Por que eu não fiquei com ela? Por que eu fui por causa dessa outra? Sabe por quê? Mesmo no caso dele, cama. A mulher faz uma magia, um trabalho espiritual. E quando tem sexo, pega muito mais fácil. A maioria dos homens casam com as mulheres erradas por causa de trabalho sexual. Na magia. Aí depois que elas mostram quem são, a máscara é revelada. Aí ele tem vazio na alma, vazio de sentimento. Porque a paixão, a cama, ela dura 2 anos. Aí vem a rotina do casamento, dos filhos. Por que homens têm amantes? Por causa do hormônio da cama, ela não enche como a tola enche. Aí ele troca, ele casa com a amante, aí ela tira a máscara. Aí a amante passa a ser esposa. Isso eu estou falando de todas as mulheres tolas. Agora, um homem que casa com uma mulher de Deus, ele acha a benevolência de Deus. Ela não é tola, ela não enche, ela não entra na rotina. É um casamento leve, é um casamento abençoado. Lembrando que Deus criou o sexo. Satanás deturpa. Não é porque a mulher é santa, claro que existem limites sexuais, que Deus não se agrada. Mas a química entre uma mulher de Deus é muito melhor do que a química de uma mulher tola que está sendo usada pelas trevas. É incomparável. É aí que chega no nirvana. Só quem tem uma mulher de Deus nas mãos sabe a bênção que tem. Na família, no sexo, na espiritualidade. Por isso que a mulher, ela abençoa o marido no ato sexual, a mulher que é de Deus. E a mulher que não é de Deus, ela amaldiçoa o homem no ato sexual. Porque é um portal de corpo, alma e espírito. Os DNAs são fundidos. Por isso que fala que quando um homem se une a uma mulher, eles são uma só carne. Ou ele vai ter bênção sexual, ou ele vai ter maldição sexual. Por isso que as mulheres estão vazias, porque fica a troca de espíritos demoníacos. Ou com uma mulher de Deus, é a troca do Espírito Santo. Imagina esses homens que ficam rodando com inúmeras mulheres, energeticamente, espiritualmente. Imagina essas mulheres que ficam com vários homens por carência. Agora eu namoro esse, agora eu namoro esse, agora eu namoro esse. É a mulher louca, é a mulher tola. E quando você tem a presença de Deus, você tem um gozo na alma e no espírito, que você não tem a dependência emocional de um homem. Ele é um complemento para você, porque você já é plena.
Você é plena em Deus e plena com você mesmo. Alguém vai te acrescentar, vai te complementar, não te completar. E é muito normal um homem, eu também tive um caso recentemente, por isso que Deus às vezes isola a gente. Eu conheci um homem em relação a algo que eu estava fazendo para ajudar as mulheres. Eu nem sabia quem ele era, eu fui com um propósito que Deus tinha para mim. E ele se encantou perdidamente por mim, um judeu, casado, um casamento fracassado, um casamento destruído, e que eu fui o espelho para eles verem que o casamento não estava bom, porque ele se interessou por mim. E para ele não ficar perto de mim, ele ficou 15 dias em Israel, porque um judeu sabe, ele segue as 613 leis. E Deus teve que me tirar desse local que estava sendo um benefício para mim, profissional e pessoal. Claro que não tivemos nada, mas ele se apaixonou perdidamente porque ele se reconheceu no judaísmo e Hashem em mim. E que o casamento estava fracassado. Mas ele não largou a tola, a esposa, porque se o casamento está fracassado, ela é uma tola. E Deus me tirou desse lugar o mais rápido possível. É outro. Porque a presença de Deus em nós faz o espelho para eles verem que eles não estão no casamento correto. Amém? Assim como as mulheres que estão com casamentos tóxicos, relacionamentos que às vezes não estão nem casadas, estão apenas por sexo, que ela vai atraindo mais espíritos obsessores. Quando ela vê um homem de Deus, é aquela luz, é esse, eu preciso. Mas o pulha não vai deixar. Você só vai se libertar quando você entrega a vida a Deus. Você vai estar se protegendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente de um feminicídio. Amém? Por isso que transgrediu. Eu estou com o homem para não ficar sozinha. Cada vez é um buraco negro. Quanto mais sexo você fizer com ele, mais tua alma vai estar clamando por socorro, mais o teu emocional vai estar abatido. Você vai trocando de homens narcisistas. Parece que é o mesmo homem em outro corpo, com outro nome. Isso é um mal hereditário. Homens, vai cada vez mulher mais tola, mais histérica, com mais transtornos de personalidade, borderline, histriônico, Jezabel, que vai te oprimir. Por quê? Você só se liberta colocando a vida no altar de Deus. Homem, mulher, aceitando Jesus como único Salvador, se batizando nas águas, se afastando, fazendo o corte energético, sexual dessa pessoa, recebendo o Espírito Santo para ser uma nova criatura, para Deus sim te colocar uma pessoa correta. Ele tem preparado para você, para o que os buscam. Aí você vai ter uma esposa de Deus, não das trevas. Aí sim, você vai ver. Por que os judeus são prósperos? Porque eles são maridos de uma mulher só, temente a Deus. Elas não são tolas. Pode ter um transtorno? Claro que pode ter. Mas Deus, ele vai mediar, porque elas são tementes. As mulheres tolas, que está em Provérbios, elas são loucas. Por isso que Deus quer que você não esteja num relacionamento falido, sem a presença dele. Mas o homem que continua no erro, no pecado, você vê
que eu li, que a mulher é tola, que ela vai passando por vários homens. Se ele não quer que o homem fique com a mulher tola, imagina a mulher ficar com um homem algoz, que bate, que usurpa, que não deixa ela estudar, que não deixa ela ter a vida financeira dela. Tem muita coisa errada. Enquanto você não está voltado para Deus, vai dar ruim. E que Jesus disse, que ele aprova o que Moisés falou. Mas, quando você se volta a Ele, ou Deus vai restaurar esse casamento, essa união, vocês vão ter que casar no altar, vai ter que ter a bênção, e vai lutar por essa pessoa. Mas se pelo livre-arbítrio, livre escolha, essa pessoa não vai mediante a Jesus, você tem que, homem, mulher, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Aí o casamento é desfeito. Tem muitos homens que falam, ou eu ou Jesus. Ela escolhe Jesus. Deus move, Deus até mata esses homens. Restaura a mulher, aí ele dá um homem dele. Para quê? Para o casal ser glorificado mediante a Deus. Para Deus ser exaltado. Amém. Assim como você, homem, se entrega a Deus, você vai estar na luz, as trevas não vai estar suportando. Ela vai sair de perto. A luz dissipa as trevas. Se molde a Deus. Se entregue a Jesus, ao Espírito Santo. Deus vai tirar essa tola. Vai te dar uma mulher de Deus, dele, para você achar a benevolência e o favor de Deus para o casal honrar a Deus. Porque enquanto você está num relacionamento abusivo, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, usurpado, quem está sendo glorificado é Satanás. Quanto mais você for no casamento por sexo, pela carne, lembra? Gálatas, assiste meu vídeo anterior. Quanto mais você vai pela carne, mais essa pessoa é de Satanás, teu casamento é infeliz. Por isso que um casamento, um relacionamento de um homem e uma mulher, de Deus, eles não fazem sexo antes do casamento, que é o que Deus orienta. Eles estão sacrificando a carne para ver a moralidade, para ver se a pessoa tem transtorno, conhecendo o caráter e se ela realmente é nascida de Deus. E normalmente eles casam 1 ano, 2 anos. Ficam em oração e sacrifício. O jejum deles é o sexo. Para Deus é esse. Deus une no casamento, na bênção, no altar, perante as testemunhas. Aí eles se unem sexualmente, eles se tornam uma só carne. Agora essas mulheres que vão se entregando para todos os homens, mulheres casadas que se entregam para homens, você está tendo demônios, obsessores, potestades, principados. Uma transferência de demônios. Aí é a posse, o apego, o ego, o transtorno de personalidade. É isso que você vai ter. Chave de cadeia. Ou mata, ou te mata. Eu só dou o que está dentro de mim. Se eu tenho demônio, eu vou dar frutos demoníacos. Raiva, ira, ciúmes, insegurança, inveja, posse, suicídio ou homicídio. Se eu estou na luz, eu vou dar amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, sabedoria, conhecimento. A mulher, ela eleva o homem. Ou ela destrói. A tola destrói. Ele vai à bancarrota. Vai na miséria. Vai morrer a alma. E a mulher, ela exalta. A mulher de Deus, ela exalta o homem a Deus. Sexualmente, financeiramente, na família, com os filhos.
e principalmente a alma dele salva. E aí? Só Jesus para te libertar dessa chave de cadeia. Deus faz nova todas as coisas. Pela minha presença de Deus, Deus já me livrou de muitos canalhas, cafajestes. Eles não conseguiam nem chegar perto de mim. Mas eles queriam, por eu ser diferente, por eu ser temente a Deus, por eles quererem o inalcançável, inatingível, a santa. Eu não conheço, eu quero saber como que é, eu tô cansada dessas tolas, tô cansada das mulheres da vida, eu quero saber como é. Aí ele por que o homem se apaixona? Porque ele é mental, ele é visual, então ele fica criando histórias na cabeça com aquela mulher, aí ele se apaixona. E o que ele não alcança, o inatingível, ele ama pelo resto da vida. Eu tenho só cantor? Não. Eu tenho outros homens que são obcecados pela minha luz, porque estão nas trevas, que são apaixonados por mim. Deus permitiu ficar com eles? Não. Uns porque eram tóxicos e não queriam se converter, e outros porque Deus falou, tá aqui, ó, tô te dando, você quer? Eles fizeram, Aí eles sofrem por não terem vivido o que Deus deu para eles. É o pior sofrimento. Tem o cantor, tem esse outro casado, tem outros 2 solteiros. Tem solteiro que coloca no Instagram. Eu já vi frases e música. Não é o cantor, é outro. Perdi a maior oportunidade da minha vida. Por quê? Imaturidade espiritual e emocional. E já sendo servo de Deus, ter cargo na igreja. Negou. Foi rebelde. Pecou e transgrediu o que Deus tinha para ele. Por quê? Não se achou merecedor. Falta de merecimento. Eu não estou pronto. Deus sabe quando a pessoa está pronta, ela não. Então essa bênção é demais para mim, eu não sou merecedor. Perde. As bênçãos que Deus dá nunca mais voltam atrás. Que Deus não é de brincadeira. Então existe, quer ver, cantor, o outro, 5, vai, uns 5, 6 que perderam a bênção. Uns Deus não queria mesmo, foi só para acordar. Outros Deus, como cantor, como do altar, tá aqui, ó. O que Deus faz? Rei morto, rei posto. Mas a culpa da alma, como que eu estaria hoje se eu tivesse vivido? É a pior culpa que tem. E o que isso faz em relação a mim? Prende. Eu oro. Falo, Jesus, esse fardo está nas tuas mãos. Esse estão nas tuas mãos. Que eles venham te conhecer. Que eles venham se auto-perdoar. O auto-perdão é o pior que tem. Deus perdoa, eu perdoo. O cantor sabe, eu já escrevi que eu perdoei, mas ele não se perdoa. Ele está num casamento falido. Deus pode reverter? Deus é Deus do impossível. Só Deus conhece a mente e o coração dele.
mente e coração da esposa, uma criança que está no meio. Pode reverter como não pode reverter. Esses outros que Deus colocou e por algum motivo não quero. Isso é o mais importante no momento. Pode reverter algum desses? Pode sim. Mas desde que eles se humilhem a Deus e se auto-perdoem. Porque por enquanto eu estou sozinha. Já ouvi muitos falando, tua bênção sentimental chegando, tua bênção sentimental chegando. Enquanto isso, o que eu faço? Eu estou na solitude com Deus. Pode vir uma pessoa que eu nunca vi na vida, que Deus está preparando? Pode. Pode Deus me deixar sozinha porque o arrebatamento está próximo? Pode. Pode ser alguns desses do passado que vão, meu Deus, me perdoe, é realmente a Márcia que eu quero? Pode. Deus é Deus, eu não sei. Minha vida sentimental está totalmente nas mãos dele. É isso que você precisa fazer. Você está sozinha? Coloca Deus em primeiro lugar. Entrega esse fato. Você está num relacionamento tóxico, homem e mulher? Entrega esse fato. O que mais ele vai fazer? Vamos à oração? No final eu faço a oração hebraica para te abençoar e já deixo o pedido da oferta. Quer ser abençoada? Oferte, dizime. Amém? Quem planta, colhe. Se você não fizer algo diferente, você nunca vai colher nada diferente. Você sempre vai colher mais do mesmo. Amém? Vamos à oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu peço, meu Deus, que primeiro a pessoa venha cair em si, com o que eu falei, com o meu exemplo, com a Sua palavra, porque o Senhor disse que a Tua palavra não volta vazia. Então, primeiro ela precisa discernir a situação sentimental que ela vive. A solidão, se ela vive com uma pessoa tóxica, com uma pessoa transtornada. E entregar essa situação nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor sabe do fim, desde o início. E se não é esse relacionamento que o Senhor tem para ele, se o Senhor tem uma outra pessoa que está em stand-by, o Senhor vai fazer esse casamento ser desfeito, porque o que o Senhor une, nenhum homem separa. Mas o que não é o que o Senhor une, o próprio homem separa. E eu creio que o Senhor tem duas pessoas, tanto para o homem quanto para a mulher, em stand-by, sendo seu filho, sua filha, esperando que esse casal se desfaça para eles serem abençoados com quem o Senhor tem. Mas enquanto eles estiverem na teimosia, no erro, na toxicidade, no vício de um relacionamento tóxico por sexo, eles vão continuar sendo infelizes. E nós que estamos em stand-by, na espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou de uma pessoa que o Senhor ainda vai moldar para nós, que a gente ainda vai pegar meio lá, meio cá. Nós estamos na solitude e plenos no Senhor. Eu, por exemplo, oro por todos esses homens que se apaixonaram por mim ou que infelizmente não souberam ouvir o Senhor e hoje sofrem sozinhos ou num relacionamento falido. Que o Senhor venha ter misericórdia deles, porque eles foram imaturos. Sabe a quinta série secundão? E que todo sentimento, todo pesar, toda culpa, todo vazio
que Jesus venha libertá-los. Eu confio que o Senhor ainda me dará a pessoa correta, porque o Senhor já foi colocando pessoas, mas elas foram negando, não a mim, elas foram negando o que o Senhor tinha para elas. Como poderiam ser outras mulheres de Deus para essas pessoas que o Senhor está mostrando e elas negaram? Eles não negaram a mulher, negaram o teu plano que o Senhor tinha para eles. Então, meu Deus, que o Senhor continue usando cada mulher, cada homem, filhos do Senhor que estão na solitude, enquanto esperam a vida sentimental ou arrebatamento, que continue falando e fazendo a tua obra. É claro que quando o casal está unido, é o cordão de 3 dobras que não se quebra. É a união do casal com a união do teu espírito. E aí o casal vai ser mais forte. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E nós solteiros, nós temos uma limitação, porque nós não temos o outro para nos ajudar, nos levantar. Então, meu Deus, eu peço para todos os homens que estão solteiros, para as mulheres que estão solteiras, tanto os que te servem, quanto os que não te servem, que ainda são os mornos que estão perdidos, que o Senhor venha dar força, meu Deus. E que o Senhor venha abençoá-los o mais rápido possível, meu Pai. Eu sei que eu preciso ter uma pessoa junto comigo para me ajudar financeiramente, sentimentalmente, e que juntos, de alguma forma, vamos estar propagando a sua palavra, seja no comportamento humano, alguém que me ajude no comportamento humano e que se converta ao Senhor pouco a pouco, ou um filho de Deus, um pastor que já faça a sua obra, um pastor, um bispo, um apóstolo, um obreiro, seja que nível estiver, mas que juntos vamos propagar mais e mais a sua palavra. Eu não sei quem é, não sei se é do passado ou se é do futuro. Ou se não é ninguém também, amém. Eu estou muito bem junto com o Senhor e comigo mesmo. Eu só peço, meu Deus, que o Senhor continue me dando força e condições financeiras de continuar atendendo as pessoas e falando da tua obra. Agora eu vou fazer a oração em hebraico, a bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai veshmerera, Year Adonai panavelecha rikuneka, Issa Adonai panavelecha Yasen lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém e graças a Deus. Que você possa estar aliviado. Reveja os versículos, reveja o meu depoimento para você entender como Satanás atua e como Deus atua. E agora eu vou pedir a tua oferta para te abençoar e me abençoar, que é um mandamento, os dízimos e as ofertas. 10% do que vem à sua mão, você devolve e fica com 90%. Tua vida vai ser financeira e até sentimental, vai ser abençoada desses 4 demônios, impedindo que eles venham cortar, migrar, devorar e destruir, que são os demônios, o devorador, cortador, migrador e destruidor. Cada vez que você devolve o dízimo para alguém que está alimentando sua alma em relação a um fato específico, que hoje é da vida sentimental, tua vida sentimental vai ser abençoada, você vai começar a ter frutos e o seu dinheiro vai ser guardado desses demônios na sua vida. E ofertas que você vai estar ofertando por gratidão, que eu estou abrindo a sua mente e te libertando e orando por você, é uma gratidão a Deus
automaticamente eu vou ser abençoada para eu pagar a internet, para eu pagar editor de texto, para eu pagar luz, para eu continuar mantendo vocês, para eu comer, porque meu trabalho está sendo esse, de levar a palavra, levar entendimento, é trabalho de terapeuta que eu também estou fazendo em relação a você. Então o Espírito Santo vai tocar para você ofertar o que o Espírito Santo tocou no seu coração. Amém? Vou deixar o Pix aqui e o QR Code para você devolver o dízimo e ofertar para me ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, que fica com Deus. E amanhã é libertação. Lembra que uma reunião complementa a outra. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Até amanhã. Tchau.